Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Nos vídeos anteriores, a gente calculou o pH de soluções de ácidos fortes e calculou o pH de soluções de ácidos fracos. Agora vamos aprender a calcular o pH de uma solução de uma base. Bem, a gente nos ácidos fez aquela divisão entre ácido forte e fraco. No ácido forte a gente não precisava da constante de acidez. No caso dos ácidos fracos a gente precisava da constante de acidez. Aqui nas bases vai ser praticamente igual. A diferença vai ser o seguinte: no caso dos hidróxidos metálicos, OH, um metal acompanhado de OH, então, por exemplo, soda cáustica, NaOH, hidróxido de magnésio, MgOH2, o que vai importar para a força da base é a solubilidade desse hidróxido. Ou seja, aquela concentração que for informada no enunciado é o que vai estar dissolvido e o que vai dar origem ao H-. Então, não vou precisar de uma constante da reação para trabalhar com ela, tá? Então vai ser muito semelhante ao cálculo de pH da solução de um ácido forte. Agora, quando eu estiver trabalhando com uma solução de que não for de um hidróxido, por exemplo, uma solução de amônia ou de uma base orgânica como as aminas, eu vou fazer um tratamento semelhante ao que eu fiz no caso do cálculo do pH de um ácido fraco. Só que agora, em vez de precisar da constante de acidez, a gente vai precisar da constante de basicidade. Tá? Vamos aos exemplos que fica mais fácil. Então, o primeiro caso aqui, ó, calcule o pH de uma solução de de hidróxido de sódio NaOH 0,1 mol por litro. Um hidróxido metálico, no caso aqui uma base forte, porque é bem solúvel. Tá? Então, o NaOH, né, quando ele for dissolvido em água, ele vai se partir em Na+, e OH-. Nem precisava eu aqui equacionar essa reação, porque é uma base forte, um hidróxido. Todo esse NOH vai se dissociar e vai dar origem a OH- aqui, que é o que importa para a gente. Tá? Então, eu posso falar que a concentração de OH- vai ser igual a de NOH, que é 0,1 mol por litro. Eu estou querendo calcular pH e eu tenho a concentração de OH-. Com concentração de OH-, eu posso calcular o que eu chamo de POH, que é menos log da concentração de OH-. Então, o POH aqui vai ser menos log de 0,1, que é a mesma coisa que 10 a menos 1. Log de 10 a menos 1 é menos 1, com 1 da fórmula, POH é igual a 1. Ah, mas eu não quero POH, eu quero pH. A gente tem a relação que é o seguinte: numa solução aquosa, considerando 25 graus Celsius, pH mais POH é igual a 14. Se POH é igual a 1, pH mais 1 é igual a 14. Vai o 1 para o outro lado como menos 1. 14 menos 1 é 13. E o pH é igual a 13. Né? Bem tranquilo. Né? Agora vamos para outro exemplo, que seria de uma base fraca. Então, tá aqui, ó. Calcule o pH de uma solução de amônia NH3 0,1 mol por litro,
sabendo que sua constante de basicidade, Kb, é igual a 1,75 vezes 10 a menos 5. Tá? Então vamos lá. O que vai acontecer com a amônia quando ela for dissolvida em água? Ela vai reagir com a água roubando uma H da água. Então vai se transformar no cátion amônio, NH4+. Então aqui é aquoso, líquido, e o restante da molécula de água vai ficar como OH- nessa reação. Tá? Essa reação tem uma constante de basicidade, que no caso é igual a 1,75 vezes 10 a menos 5. Se esse valor não fosse informado, denunciado, eu não teria como fazer essa questão. Tá? O valor dessa constante é esse, mas se eu fosse escrever a expressão dessa constante, seria o quê? Seria produtos sobre reagente. Produto NH4+, e o outro produto é o OH-, sobre reagentes, que vai ser o NH3 e a água. Só que aqui a água é o solvente, tudo isso aqui é aquoso. Desculpem a minha letra. Então, como a água é o solvente, ela não entra na expressão da constante de equilíbrio. Tá. O Kb é 1,75 vezes 10 a menos 5. Agora a gente pode fazer uma aproximação aqui. Ó. Toda vez que é gerado um cátion amônio, nessa reação, é gerado um ânion hidróxido. A gente pode fazer a aproximação que a concentração de amônio é aproximadamente igual à de hidróxido. Então, posso trocar a concentração de amônio pela de hidróxido. Vai ficar OH- vezes OH-. A concentração de amônia temos no enunciado 0,1 mol por litro. Então vamos ter que agora, vamos resolver isso aqui. Ó. Vamos multiplicar 1,75 por 0,1. Vai ficar 0,175 vezes 10 a menos 5. OH- vezes OH- vai ficar OH- ao quadrado. Eu descobri OH- ao quadrado. Para descobrir OH- é só tirar a raiz. Raiz de 0,175 vezes 10 a menos 5. Isso vai ser igual a, vou fazer na calculadora, raiz de 0,175 vezes 10 a menos 5. Isso dá 1,3 vezes 10 a menos 3. É concentração em mol por litro. Se eu descobrir concentração de OH-, eu posso calcular POH, que é menos log da concentração de OH-.
pOH, então, vai ser menos log da concentração de OH-, que é 1,3 vezes 10 a menos 3. pOH aqui no caso vai ser, vamos tirar o logaritmo desse valor aí, vai ser menos 2,9 com o menos da fórmula pOH é igual a 2,9. Ah, mas eu não quero pOH, eu quero pH. A gente sabe que na solução aquosa, pH mais pOH a 25 graus Celsius é igual a 14. Ah, se o pOH é igual a 2,9, vai passar menos 2,9 para o outro lado, pH vai ser 14 menos 2,9, vai ser igual a 11,1 o pH. Então, esse é o pH dessa solução.